Leitores, bem-vindos a mais um episódio do Leitor 42. Essa semana vamos falar sobre fábulas. Antes de tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o joinha nesse vídeo. A gente está aqui toda semana, toda terça às 19 horas para ser mais preciso, mas caso você não se lembre, você ativa o sininho e a gente já te avisa quando tem vídeo. Bom, essa HQ ela foi publicada entre 2002 e 2015. Ela tem 150 edições. É muita coisa, mas já acabou, pelo menos. E ela estava sendo publicada aqui no Brasil pela Panini, conforme estava sendo lançado lá fora. Em abril de 2018, eles começaram a publicar essa edição de luxo aqui, bonitona, capa dura. Nessa primeira edição, tem 10 capítulos, edições, como você queira chamar. Como são 150, imagino que vai ter cerca de 15 desse encadernado aqui. Uma coisa que é engraçada, a edição 150 ela nunca foi publicada no Brasil. O último quadrinho, eu dei uma olhada assim, tipo Wikipedia, o último capítulo, ele só vai até o 149. Então não sei se o 150 era só uma conclusão, assim, um extra, ou se a Panini não quis publicar um capítulozinho só separado. Vamos ver quando eles publicarem essa edição de luxo aqui até o final. Vamos conferir. Provavelmente eu vou comprar todas. Já fica o spoiler do final do vídeo. Mas falando, bom, da sinopse, né? A premissa é muito simples. Os contos de fada, eles vivem todos no mesmo mundo, como se fossem locais diferentes de uma mesma existência. E um dia essa terra dos contos de fadas, ela é invadida pelo adversário, que é um inimigo que, até onde eu li, pelo menos, eu só li um, e não diz quem é. Mas assim, eu espero realmente que seja algum personagem conhecido, porque no primeiro quadrinho, visualmente, dá a entender que ele já invadiu o reino de Oz e o reino de Nárnia. Então assim, parece que realmente todas as mitologias estão valendo nesse quadrinho. E aí os contos de fada mais famosos, eles escapam pra nossa realidade, o nosso mundo, como se fosse uma existência paralela mesmo. Eu não sei exatamente como se passa de um mundo pro outro. De novo, até onde eu li, ainda não explicou, não quer dizer que não vai explicar. Mas eles vão morar num bairro em Nova York. Ah, e aliás, uma reclamação assim, só pra ser bem chato mesmo. Eu li o quadrinho, eu não me liguei muito nisso, aí eu voltei no quadrinho e reparei. Eles escrevem Nova York do jeito que todo mundo escreve Nova York, mas, tipo, tá errado isso, porque Nova é em português e aí eles escrevem York em inglês. Coloca aqui na tela como se escreve York de verdade. Eu sei que é horroroso, mas, tipo assim, a Panini, como uma editora de quadrinhos, eu não sei se eles fazem livro, acho que não, né? Como uma editora de quadrinhos e talvez livros, eu não sei, eles deveriam propagar o português correto, não deveriam se render a essa moda de escrever, tipo, Nova em português e York em inglês, porque isso é muito esquisito. Mas, enfim, só que as fábulas humanas, ou com aparência humana, moram em Nova York. As fábulas não humanas, dragões, animais em geral, gigantes, né, que tem aparência humana, mas, como diz o nome, são muito grandes, eles vivem numa fazenda que é, tipo, super isolada. E aí tem uns recursos lá que mantêm os humanos afastados, tipo Hogwarts, sabe? Que as pessoas não conseguem chegar lá exatamente, porque tem uma magia por ali e tudo. Esse primeiro volume aqui, ele tem basicamente 2 arcos. Um primeiro arco que apresenta... Os dois têm 5 capítulos, é separado igualzinho. O primeiro arco que serve basicamente para apresentar o núcleo da cidade e o segundo arco que serve basicamente para apresentar o núcleo da fazenda. Uma coisa que talvez seja importante eu falar é que você tem que ter um conhecimento pelo menos muito básico, assim, das fábulas. Porque, por exemplo, os protagonistas são a Branca de Neve e o Lobo Mau. E apresenta, por exemplo, logo no começo, assim, já apresenta Barba Azul, Príncipe Encantado, o João do Pé de Feijão. Enfim, então assim, e nem tudo eles explicam sobre esses personagens porque já tá no inconsciente popular, ou pelo menos eles assumem. Então é bom você conhecer o básico do básico desses personagens. Outros personagens, por exemplo, eu não conheço. A Rosa Vermelha, que é essa que tá aqui nesse cantinho. Ela é irmã da Branca de Neve. Por que eu não conheço? Porque não tem no filme da Disney. Então eu não conheço. O primeiro arco é ela desaparecendo e o Lobo Mau, ele é o detetive da Cidade das Fadas. É meio policial, meio xerife, né? Uma coisa meio abrangente, assim. Não é nada oficial, digamos, porque eles vivem escondidos dos mundanos, que são as pessoas comuns. A sociedade deles é totalmente fechada pra esconder a natureza mágica deles. Mas a irmã da Branca de Neve desaparece e ele investiga esse desaparecimento. O primeiro arco é isso. E a Branca
Branca de Neve, por exemplo, é a vice-prefeita da Cidade das Fadas. O prefeito é o Rei Cole, também não conheço, nunca li nada sobre ele, não tem filme da Disney, também não conheço. No segundo arco, que é o arco que mostra mais a fazenda, mostra basicamente as fábulas não humanas conformadas por terem que ficar presas na fazenda. Elas não podem viajar, não podem conviver em sociedade. E aí apresenta os 3 porquinhos, a família urso, aparecem os personagens do Mowgli, pantera negra, urso, tigre, o macaco, etc. Apresenta caixinhas douradas também, que é humana, mas ela vive lá com os bichos da fazenda. Tem esse conflito entre a administração da cidade e a galera da fazenda. Eu não comentei isso antes. O quadrinho, obviamente, ele é, tipo, com uma pegada bem mais adulta, porque eles convivem juntos e, assim, tem assassinato, tem traição, adultério, porque traição é uma palavra que abrange, né, traição extraconjugal e, enfim, tem, assim, todo tipo de coisas que, aliás, tinham nas fábulas originais. Se você lê um livro dos irmãos Grimm ou alguma dessas fábulas antigas, elas eram violentas, eram adultas. Então, assim, na verdade, não é nem tão original essa parte da ideia, né? É só uma retomada dos contos originais mesmo. Então, assim, se você só tá acostumado com as versões da Disney, você vai ficar um pouquinho chocado. E todas essas partes violentas da história deles existem ainda nos quadrinhos. Eles vivenciaram todos esses contos. Então rolou a anistia, que foi um perdão geral entre as fábulas para que elas pudessem conviver em harmonia. Só que, assim, isso na teoria. Na prática, fica o rancor. Então, por exemplo, o lobo, ele é meio que bonzinho nesse quadrinho, né? Muito mal o herói da trama. Só que às vezes aparece um dos 3 porquinhos na casa dele e aí, tipo assim, você tem que me tratar bem porque você destruiu minha casa, você soprou minha casa e eu fiquei sem teto, então deixa eu dormir aqui no seu apartamento. Rola essas desavenças entre eles, assim, o histórico todo deles fica. O lobo mau, eu não sei como ele tem aparência humana, não explica, porque durante um arco aqui, ele se transforma no lobo. É uma pegada um pouquinho lobisomem, só que é quando ele quer, não é quando é a lua cheia. Então, assim, ele não explica como ele tem aparência humana, mas tem esse recurso pra usá-lo nas histórias, né? Porque ele é um personagem forte. Uma curiosidade aqui também, pra deixar, o nome dele, por exemplo, você vai ver o escritório dele de detetive e no vidro do escritório tá assim, B. Lobo. O nome dele é B. Lobo, ou Big B. Lobo, o que não faz sentido nenhum em português. Só que no original, o nome dele é o apelido de Big Bad Wolf, que é tipo o grande lobo mau, que é o nome dele, Lobo Mau. Então o nome dele no quadrinho é um trocadilho com Lobo Mau. Caso você ache estranho, por que o primeiro nome do lobo é Bigby? É porque é uma piadinha que só funciona em inglês. Mas não perde, o quadrinho não perde nada por causa disso, é só uma curiosidade mesmo. Resumindo, esse primeiro quadrinho, ele tá recomendado, apesar, só pra não ficar aqui só elogiando, apesar da história não evoluir tanto nesse primeiro quadrinho, como eu falei, devem ter uns 15 desse mais ou menos, então ele realmente só serve pra apresentar todo mundo e mostrar como essas fábulas se relacionam, né? A maioria você já conhece. Na Fazenda aparecem várias referências, tem uma raposa lá também que eu não sei bem quem é, mas talvez você até conheça outras fábulas que eu não conheço, né? Tem uma cultura um pouquinho melhor do que a minha, talvez até você curta mais por causa disso, mas mesmo não conhecendo tantas fábulas assim, só conheço realmente as mais famosas, eu curti muito o quadrinho. Tá lançando aqui no Brasil mais ou menos a cada 6 meses cada um, você deve estar vendo aqui do lado 2 e o 3, eu já comprei também. No iniciozinho agora do ano que vem, na verdade, já deve rolar o 4, o que não é ruim porque assim, você não vai pagar menos de R$60 numa edição dessa, então é interessante que saia bem aos poucos. Nem faz a conta de quanto vai dar tudo, senão você não vai comprar, entendeu? Só compra o primeiro, quando você puder você compra o segundo, vai aos pouquinhos, você vai conseguir assumir essa coleção que tá bem bacana. E uma outra curiosidade aleatória também, entre 2006 e 2017, assim, até depois de ter acabado a história, foram lançados vários spin-offs do quadrinho. Eu não sei a ordem de leitura, então assim, eu não recomendo que você leia nenhum spin-off antes de ler a história principal, porque com certeza alguns deles devem rolar spoiler, assim. Mas como não saiu nada oficialmente no Brasil também, eu acho que você nem se dá o trabalho, assim, só ler o arco principal mesmo. Eu não sei se eu preciso explicar isso, mas se por acaso você não sabe o que é spin-off, é tipo assim, eu não vou conseguir explicar melhor do que o Choque de Cultura, mas spin-off é tipo quando você pega uma obra e abre uma ramificação dela. Vou pensar num exemplo de spin-off aqui. Me ajuda aí um spin-off famoso. Por exemplo, Universo Star Wars. Tem um monte de spin-off, tem a saga principal e aí tem tipo Rogue One, que conta a história de como eles armaram o plano da Estrela da Morte. É um spin-off. As séries são spin-off, você vê tipo Universo Marvel, aí você vê as séries da Marvel. É meio que um spin-off. Mas como eu falei, não foi nada publicado no Brasil, eu não sei nada sobre essas ramificações, então eu acho realmente que eu vou ler a coleção toda principal e talvez eu procure essas, talvez a Panini publique aqui. É interessante. Se você se interessou, vai lá perturbar eles nas redes sociais pra eles publicarem aqui também. Sei lá.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. O quadrinho, como eu falei, é muito bacana mesmo. A gente tá aqui toda semana. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte também. Faz uma boa ação do dia, assim, seja legal. Comenta aí o que você achou, caso você já tenha lido. Não dá muito spoiler nos comentários, não, porque nem todo mundo leu, né? Se inscreve no canal também e ativa aquele sininho pra receber as notificações. E eu te vejo na semana que vem. Mãe, dá uma cutucada lá nele, Júlia, você.